Olá, meninos! Vamos lá para mais uma aula, mais um órgão do canal digestório. Então, agora a gente fala de intestino delgado. Bom, primeiro, a gente precisa lembrar que o intestino delgado, ele é dividido em 3 porções. A primeira delas e mais próxima do estômago, que é o duodeno, depois o jejuno e o íleo. O íleo já faz a conexão com a primeira parte do intestino grosso, que é chamada de ceco. O intestino delgado, delgado é porque é fino, né? Mas é para não chamar de intestino fino, que ia ficar muito feio, então colocaram a palavrinha delgado para ele. E a grande função do intestino delgado é a absorção de nutrientes. Então, se eu quiser falar direitinho onde ele começa, onde ele termina, então, na verdade, ele começa logo após o final do estômago, que é o piloro, ou região pilórica, e ele vai até o que a gente chama de junção iliocecal, ou seja, a junção da última porção do intestino delgado para a primeira porção do intestino grosso. Bom, vamos lá. Então, primeiramente, a gente fala do duodeno. Então, aqui eu visualizo o final do estômago, a região do piloro. E aí eu percebo que o duodeno, ele tem uma forma de um C e ele fica ao redor da cabeça do pâncreas. E o duodeno, ele pode ser dividido em 4 partes. A primeira que a gente visualiza aqui é o que eu chamo de parte superior ou ampola. Então, ela vai começar no piloro, ela é bem curtinha, então ela é só essa região mais superior do duodeno. Depois disso, a gente tem a segunda porção, que é a porção chamada de descendente. Essa porção é importante, nós vamos ver mais para frente um pouquinho, que ela recebe tanto o ducto lá do fígado, que vai trazer a bile, que é o ducto colédoco, quanto ela vai receber os ductos que trazem o suco pancreático. Então, o pancreático principal e o pancreático acessório. Depois, passando pela descendente, a gente tem uma porção que ela fica no plano transverso, então ela é chamada de região ou porção inferior ou horizontal. Então, a gente visualiza que é a porção que está anterior à veia cava superior e à artéria aorta. Aqui a gente visualiza os vasos mesentéricos. E a porção última, que é a porção ascendente, então essa porção ascendente segue e vai fazer uma curva, que é o que a gente chama de flexura duodeno-jejunal. Então, é justamente a região em que o duodeno acaba e eu vou ter o início do jejuno. Bom, por esta figura, a gente visualiza uma coisa muito importante aqui no duodeno. O duodeno é um órgão retroperitoneal, então ele fica atrás daquela grande membrana, que nós vamos ter uma aula só sobre ela, que é o peritônio. Então, por esta figura, ó, eu visualizo que o rim é retroperitoneal, a aorta, a veia cava, eu visualizo que o pâncreas é retroperitoneal, e o duodeno é retroperitoneal, até que ele faz a flexura, ele faz a curva, e aí o que acontece é que o jejuno já vem para dentro desta grande membrana, então o jejuno já é um órgão intraperitoneal, desculpe. Esta região em que eu tenho a flexura duodeno-jejunal, na verdade, ela é reforçada aqui por algumas pregas do peritônio, e essas pregas, elas contêm células musculares. Estas células musculares acabam formando aqui o que a gente conhece como o músculo suspensor do duodeno ou ligamento suspensor do duodeno.
E aí, este ligamento, ele é muito conhecido lá na clínica como ligamento de Treitz. O que acontece aqui? Por que ele é importante, este ligamento? E é esta região em que eu tenho o final do duodeno e o início do jejuno. Porque lá na clínica, tudo que você tem de patologia que está relacionada à região anterior a este ligamento, você vai dizer que esta patologia está na via digestória alta. E tudo que acontece para depois deste ligamento, no canal alimentar, a gente vai conhecer como via digestória baixa. Tá? Então, aqui é um ponto de referência importante. Então, não é o diafragma, por exemplo, né? Então, na anatomia, a gente costuma, muitas vezes, dividir o canal digestório em vias supradiafragmáticas e infradiafragmáticas. Mas, na clínica e na cirurgia, a divisão ela vai ser realizada a partir deste ligamento. Então, até a região do duodeno, eu tenho via digestória alta. Depois, para frente no jejuno, via digestória baixa. Bom, em 75% da população, o que acontece é que o ducto pancreático principal vai se unir com o que a gente conhece como ducto colédoco. E aí, o que acontece aqui é que eu tenho a formação de uma ampola chamada de ampola hepatopancreática, muito conhecida como ampola de Vater. Então, o que acontece aqui é que o canal pancreático, né, o ducto pancreático, quando ele chega aqui próximo à região da cabeça do pâncreas, ele caminha no sentido caudal. Então, ele vem para baixo. Então, este aqui é o ducto pancreático principal. E ele, em 75% das pessoas, vai se unir ao ducto colédoco para a formação desta ampola hepatopancreática. O outro, mais cranial, mais superior, é o que a gente chama de ducto pancreático acessório. Bom, e aí o que acontece é que a ampola hepatopancreática ela vai se esvaziar numa região que a gente vai chamar de papila maior do duodeno. Uma outra forma de visualização. Então, olha só, eu tenho aqui o ducto pancreático principal, o ducto colédoco se uniram e vão desembocar nesta região que é a chamada papila maior do duodeno. E o ducto pancreático acessório, ele vai desembocar no que a gente chama de papila menor do duodeno. E aí, o que acontece é que eu tenho aqui um esfíncter, e aí, de novo, sempre que a gente fala de esfíncter, a gente imagina que o esfíncter, ele é um músculo com fibras no sentido circular e quando essas fibras contraem, elas fecham um orifício. Então, existe um esfíncter aqui que vai controlar o fluxo de bile e de suco pancreático para o duodeno. Esse esfíncter é chamado de esfíncter da ampola hepatopancreática, ou lá na clínica e na cirurgia vocês podem ouvir falar como esfíncter de Oddi, ok? Então, esse esfíncter de Oddi é o esfíncter que fica aqui localizado na papila maior do duodeno e que vai controlar o fluxo que vem lá do ducto colédoco, que traz a bile, e do ducto pancreático principal, trazendo o suco pancreático. Como é realizada a irrigação desta região do duodeno? Então, nós temos lá as artérias chamadas de artérias pancreático-duodenais superiores, anterior e posterior. Então, vamos lá com calma.
E ainda eu tenho a artéria supraduodenal e todas elas aqui são ramos da gastroduodenal. Então, vamos começar de novo lá na artéria aorta, que é o nosso ponto de partida sempre. Então, a artéria aorta, ela dá aqui um grande ramo, que é o tronco celíaco. O tronco celíaco vai dar aqui a artéria chamada de artéria hepática comum. A hepática comum vai dar dois ramos terminais, um que vai lá para o sentido cranial, que é a hepática própria, e o outro que vem para o sentido caudal, que é a artéria gastroduodenal. A artéria gastroduodenal, ó, ela já vai dar um raminho aqui, que é um raminho que vem para a região mais superior do duodeno. Portanto, este raminho é o que eu vou conhecer como ramo supraduodenal, artéria supraduodenal. E aí, o que acontece? A gastroduodenal, ela continua e ela vai formar aqui duas artérias como se fosse uma pinça na cabeça do pâncreas. Então, ao raminho que vem para frente é o que eu vou chamar de artéria pancreático-duodenal superior anterior. E a que vai para trás, ó, e que eu vejo aqui desenhada como uma sombra, é a artéria pancreático-duodenal superior posterior, tá? Então, eles formam como se fosse uma pinça. Uma vem para frente da cabeça do pâncreas e a outra vem para trás. Mas e aí, o que que acontece? O que acontece é que conforme elas vão descendo, elas vão liberando aqui vários raminhos para a região do duodeno. E aí, o que acontece é que essas duas artérias superiores, elas vão encontrar com duas inferiores, que são as pancreático-duodenais inferiores. Também agora, a anterior, que é essa aqui que passa pela cabeça, pela frente da cabeça do pâncreas, e a posterior, que é a que passa por trás da cabeça do pâncreas. Essas duas são ramos da artéria mesentérica superior. Então, a artéria mesentérica superior, muitas vezes, ela dá um tronco comum e essas artérias, elas se dividem. E aí, o que acontece? As duas superiores se encontram com as duas inferiores, fazendo várias anastomoses, tanto para a cabeça do pâncreas, quanto para o duodeno. Aqui uma vista posterior, então eu visualizo aqui a hepática comum, aqui a gastroduodenal. A gastroduodenal, nesta figura, ó, a supraduodenal está saindo aqui um pouquinho mais acima. E aí, a gastroduodenal, ela vai dar um ramo posterior, que vai se encontrar com o outro ramo posterior inferior, e vai dar um ramo superior anterior. Agora, a gente vê os anteriores como uma sombra, porque essa vista é uma vista posterior. E aí, aqui, o ramo anterior, que vai se encontrar com o outro anterior da gastroduodenal. E aí, o que acontece aqui, ó, como a gente visualiza na figura, é que vão saindo vários raminhos para a irrigação do duodeno. Então, aqui uma outra forma de visualização, agora sem a cabeça do pâncreas. Então, a gente visualiza, ó, a artéria, aqui a gastroduodenal, dando a supraduodenal, e aí ela se continua e se divide, né, em dois ramos. Então, o posterior e o anterior, que vão se juntar aqui com os dois inferiores, posterior e anterior também. Então, formam uma anastomose e vários raminhos duodenais saem dessas artérias. Aqui, de uma outra forma também, agora uma vista posterior. Então, a gente visualiza os dois ramos posteriores fazendo anastomoses e dando ramos para a região do duodeno. E a drenagem desta região? A drenagem desta região acontece através de veias duodenais
ou veias do duodeno, e essas veias se organizam de forma que elas vão tributar tanto para a veia esplênica, quanto para a veia mesentérica superior, quanto diretamente para a própria veia porta. Então, aqui, ó, por exemplo, a gente vê a pancreático duodenal posterior superior drenando diretamente para a veia porta, tá? Então, essas artérias, elas vão drenar de alguma forma para essas veias, elas vão drenar de alguma forma para as três grandes veias aqui, esplênica, mesentérica superior ou diretamente para a veia porta. Em relação ao jejuno e ao ilho, então, primeiro, esse conjunto tem cerca de 6 a 7 metros e não existe uma demarcação clara entre eles, principalmente lá nas peças do laboratório. Então, o que a gente sabe é que o jejuno é aproximadamente os 2/5 proximais. Então, imagina se eu pego o jejuno e o ilho junto, divido em 5 partes, as 2 primeiras seriam relativas ao jejuno e as 3 outras relativas ao ilho. Bom, nessas figuras aqui, a gente já percebe que quando eu abro os dois, a parede aqui interna do jejuno, ela é bem mais rugosa do que a parede do ilho. Agora, o que acontece é que, além das paredes diferentes, eu tenho um padrão de vascularização bem diferente entre o jejuno e o ilho. Então, o que acontece aqui é que no jejuno eu tenho uma artéria principal e esta artéria principal ela vai dando raminhos para a região do jejuno. Já lá no ilho existe um padrão de colmeia. Então, o que acontece aqui é que eu tenho várias artériazinhas, elas vão se unindo de forma aleatória, como se fossem uma colmeia. E aí, o que a gente tem aqui é uma artéria bem curtinha que vai chegar até o intestino. Então, olha só nesta outra figura. Aqui, o que seria o padrão do jejuno, aqui o que seria o padrão do ilho. Então, o jejuno, você tem algumas arcadas, que a gente chama ou arcos arteriais, e essas artériazinhas que chegam até o intestino são chamadas de artérias retas. Elas são mais compridas lá no jejuno do que no ilho. Então, aqui essas artériazinhas, por conta desse padrão de colmeia, elas são bem curtinhas. E lá no jejuno, elas são mais compridas. Isso é muito fácil de ver lá nas peças do laboratório. Então, quem é que vai fazer a irrigação da região do jejuno e do ilho? Então, esta grande artéria, que é a artéria mesentérica superior, ela vai dar, ó, do seu lado aqui esquerdo, cerca de 15 a 18 ramos. Então, os primeiros vão ser os ramos relativos à irrigação do jejuno e os últimos vão ser os ramos relativos à irrigação do íleo. Então, artérias jejunais no início e artérias ileais no final da artéria mesentérica superior. O que acontece aqui é que as jejunais e as ileais, elas formam estas alças, que são chamadas então de alças anastomóticas ou arcos arteriais. E aí, estes arcos arteriais vão dar finalmente as artérias retas que chegam até o intestino delgado. Então, de novo, aqui nessa figura, a gente visualiza que a região do jejuno, as artérias retas são bem maiores do que lá na região do íleo. E a drenagem? A drenagem é feita da mesma forma, só que em sentido contrário. Então, eu vou começar essa drenagem lá nas veias retas. Aí, depois, nós temos a passagem por alças anastomóticas. E, por último,
as veias jejunais e ileais que vão drenar para a veia mesentérica superior. Bom, e aí eu preciso pensar que estas artérias, essas veias, nervos linfáticos, estão chegando até a região do intestino delgado através de uma membrana que se chama mesentério. O mesentério foi muito falado há uns 2 ou 3 anos atrás por conta de que um cientista disse que tinha descoberto um novo órgão no corpo e que este órgão era chamado de mesentério. Bom, a grande verdade é que o mesentério, ele é uma membrana, nós estamos vendo essa grande membrana amarela, que dá passagem para vasos e nervos e que está presa lá na parede posterior do abdômen. O mesentério é uma dobra daquela grande membrana que a gente fala de novo, que é o peritônio. Portanto, eu não posso dizer que o mesentério é um órgão, porque ele nada mais é do que a parte de um outro órgão muito maior, que é o peritônio, ok? Então, o mesentério, além de fixar o intestino delgado, ele também faz a passagem de vasos e nervos. Então, ele promove irrigação, drenagem e inervação desta região como um todo. E a gente vai descrever ele, obviamente, com muito melhor lá na aula de peritônio. Ok, gente?